Eu descobri que eu tenho amado cada vez mais o menos, o simples. Durante muitos anos eu vivi acreditando que a minha realização viria de coisas que eu nunca tinha parado para pensar se eram coisas que eu valorizava, que eram importantes para mim, ou se eram coisas que, de tanto ouvir falar, eu simplesmente assimilei e fui. Comecei a viver. Hoje, eu amo café às 4:30 da tarde, em casa. Depois de ter ido no mercadinho do bairro, ter comprado algumas coisas, inclusive ter comprado coisas que não deveria, ter passado na banca de revista, ter comprado uma revista que eu nem tenho consumido tanto esse tipo de conteúdo, porque hoje a gente tem poucas opções, né, de revista, e as que eu gostava de fato não existem mais. Lola, por favor, volte. E aí, esta é Bibi, uma senhora idosa de 14 anos que chora quando não está recebendo atenção. E aí, nesse período em que eu estou conseguindo trabalhar de casa, que de fato eu consegui trabalhar, produzir em home office, eu descobri que aquela Natália, eu ia falar que não era eu, mas não é isso não. Eu acho que naquela época era eu. Hoje é que não é mais. Mas não é mais porque eu passei por aquilo, porque eu vivi aquilo. Eu vivi sair de casa correndo, deixar o filho na escola e ir trabalhar na minha própria agência e visitar clientes, fazer gestão de crise, resolver questões administrativas, ficar no trabalho até tarde, chegar em casa sempre à noite. Ao ponto que um dia meu filho, com uns 4, 5 anos, falou assim, acho que a gente estava falando sobre querer, alguma coisa sobre querer. Ai, filho, o que é que você queria? E ele falou assim, eu queria que você chegasse de dia. Era a forma que ele conhecia de dizer que queria que eu estivesse em casa mais tempo com ele. Naquela época, 30 e poucos anos, eu acreditava que cada minuto que eu passava fora de casa, que cada minuto que eu gastava estudando as demandas dos meus clientes, me aperfeiçoando, avançando, que cada minuto que eu tinha a oportunidade de me apresentar para públicos diferentes, de conhecer pessoas diferentes, de viajar e, consequentemente, com isso, aumentar a minha renda, a minha receita. Eu achava que tudo isso era para ele. Eu achava que tudo isso era por ele. Mas aí o tempo passa
você cresce, você amadurece. E às vezes você olha para trás e você vê que você entendeu errado algumas coisas. Ele queria o novo Xbox. Ele ficou feliz. Ele também ficava feliz quando a gente, por eu ser dona da agência, pegar o carro numa segunda-feira e ir para Porto de Galinhas e ficar lá até a sexta. Ele amava fazer isso. Eu sou muito grata às pessoas que passaram pela minha casa e que me ajudaram a cuidar da minha casa e a cuidar do meu filho, especialmente. Eu sou muito grata a Edna. Edna foi a última babá que Tom teve, né? Depois ele ficou grandinho, não precisava mais, a gente mudou um pouco o estilo de vida. E Edna foi um anjo na nossa vida. Quem conhece a nossa história sabe que tivemos uma experiência muito ruim com a babá de Antônio, enfim. E passei 2 anos nessa loucura de trabalhar o dia inteiro e sem ninguém em casa para ajudar a gente. Eu não queria nem diarista. Eu não queria ninguém nem pra, sabe, tipo, lavar, passar roupa. Eu não queria nenhum estranho dentro da minha casa. De tão traumatizada que eu fiquei. Até que Edna apareceu. Sabe que hoje eu nem lembro quem foi que indicou a Edna? Mas foi uma bênção. Eu sou muito grata. Mas hoje eu sei. Hoje eu consigo me enxergar muito mais do que eu me enxergava antes. Quando eu comecei a perceber que eu dava muito mais valor ao menos, eu dava muito mais valor ao simples, eu fui me conhecendo mais. E eu descobri que eu gosto do contrário de tudo que eu vivi a grande parte do tempo da minha vida adulta. Eu prefiro tomar café às 4h30, agora são 15 para as 5. Do que estar correndo, fazendo alguma coisa. Eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto de arrumar a minha casa. Eu gosto de limpar. Eu gosto de fazer compras para minha casa. Eu gosto de ter ideias. Eu gosto de lençol limpo que eu troquei no dia que eu decidi trocar, sabe? E eu não quero romantizar isso porque muita coisa eu não gosto de fazer em casa. Mas eu tenho tanto livro para ler. Eu tenho tanto de Deus para conhecer na palavra, na Bíblia, que eu ainda não conheço e eu vou precisar ler
esse livro até que Jesus venha. E nunca vou conhecer todas as coisas sobre Deus. Não vou chegar nem perto. Eu tenho roupas que eu quero costurar. Sabe o botão que caiu? A costura que desfez? Eu amo costurar. Adoro. Sabe costurar, Natália, na máquina? Não, sei não. Eu costuro com agulha mesmo. Costurinha boba. Mas no meu carrinho da Amazon, acho que tem uns 3 meses já, tem um monte de máquina de costura. Tem um monte de kit de costura. Sabe aqueles negócios de recortar? Tesouras diferentes. Quero aprender a costurar. Eu nem sei se alguém vai ver esse vídeo. E se vai ver, eu nem sei se vai ver até o final. Mas eu resolvi gravar porque eu tenho certeza que eu não sou a única que passou décadas acreditando no modelo de sucesso que ela nunca parou para perguntar se era o seu. Mas eu descobri algo que eu quero dividir com você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reorganizar tudo. Ainda dá tempo. Reorganiza daí, que eu vou reorganizar daqui. No ano passado eu fiz 50 anos. 50 anos. Meio século. Gente, meio século é um número bem grande, né? Ninguém diz que tem 33% de século. 1/3 de século. Eu tenho 1/4 de século. Não, ninguém diz, gente. Mas quando você chega nos 50, é metade do século. É, de fato, uma expressão que se usa. Todo mundo usa meio. Meio milhão, meio bilhão, meio século. E contraditoriamente eu comecei a crescer e a me aproximar cada vez mais dessa Natália. De julho para cá, quando eu descobri que eu já tinha meio século. E eu descobri que quando você tem meio século, ao invés de ter pressa, você tem calma. E quando você tem calma, você consegue se planejar, você consegue escolher, você consegue não agir de forma apressada. Ontem eu vi um vídeo da Juliette no perfil de uma amiga. E era um trechinho curto, a Juliette falava assim: na dúvida a resposta é não. E eu achei isso fantástico. Na dúvida é não. Vamos fazer isso aqui agora, você tem que fazer isso aqui, tem que ser agora, assina agora, decide agora, compra agora. Não. Não. Se eu não tenho tempo de pensar, se eu não tenho tempo de avaliar, a resposta é não. Não, mas você vai perder. Perderei.
perderei. Mas a resposta é não. E a Juliette aprendeu isso jovem, né? Eu tenho aprendido isso agora, há pouco tempo. E a sensação de liberdade ao dizer não quando não te dão a opção ou quando você não tem a opção de pensar melhor, de avaliar melhor, ou quando algo te incomoda tanto, mesmo que você não sabe por quê, que você simplesmente diz não. A sensação que essa liberdade traz, ela é indescritível. Agora são 10:05. Eu preciso concluir um documento, um projeto que eu preciso mandar hoje ainda. E, na verdade, o que pediram para eu entregar já está pronto. Mas eu não vou entregar o que me pediram para entregar. Eu vou entregar mais. E esse mais, eu preciso mexer um pouco ainda, até que fique perfeito, de acordo com os meus critérios de perfeição para este projeto. Acho que era isso. Depois a gente conversa mais. Que Deus te abençoe.